Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar os operadores de incremento e decremento, ou seja, os operadores que nós iremos utilizar como atalhos matemáticos para incrementar ou decrementar uma única unidade. A primeira coisa que nós temos que saber sobre os operadores de incremento e decremento é que eles irão incrementar ou decrementar uma única unidade. Essa é a característica que os distingue dos operadores compostos. E como nós aprenderemos nas próximas aulas, os operadores de incremento e decremento, eles são amplamente utilizados junto à estrutura de controle for. Nós já estudamos os operadores compostos, ou seja, os operadores que antes de atribuir o valor, realizam uma operação matemática. Então nós aprendemos o operador mais igual, que no caso pega o valor de x, incrementa uma unidade e retorna esse valor para a própria variável x, o operador de decremento, que irá decrementar uma unidade à variável x, multiplicação igual, dividir de igual e módulo igual. Então, como nós aprendemos, com os operadores compostos, nós conseguimos realizar uma operação matemática em cima da variável que irá receber o valor. Ou seja, a operação matemática que nós vamos realizar, ela sempre irá ocorrer com a variável que está à esquerda do operador. Então, esse é o conjunto de operadores compostos. Nós temos que o PHP fornece para a gente os operadores compostos com a única finalidade de agilizar o nosso trabalho e tornar o nosso código mais legível. Até porque é possível desenvolver qualquer programa sem que nós façamos uso dos operadores compostos. Nesta aula nós vamos estudar os operadores de incremento e decremento. Logo, nós temos que esses dois operadores, eles têm a mesma finalidade dos operadores compostos. Ou seja, a função deles é facilitar a nossa codificação e tornar o nosso código mais legível. Enquanto que com os operadores compostos nós somos capazes de incrementar ou decrementar qualquer valor, nós temos que com os operadores de incremento e decremento só é possível adicionar ou remover uma única unidade. Então, nós podemos somar uma unidade à variável ou então nós podemos decrementar uma unidade à variável. Aqui nós temos um exemplo da utilização do operador de incremento. Então, nós temos a variável x e em frente a esta, nós colocamos dois sinais de mais. Então, o operador de incremento também é um operador composto por dois sinais de adição. Ou seja, o operador de incremento, ele é composto por dois sinais de adição. Aqui abaixo nós conseguimos ver a expressão que é simplificada, ou seja, com o operador de incremento, nós adicionamos uma unidade à variável x de maneira muito mais compacta do que nós temos da forma tradicional. E da mesma forma que nós temos o operador de incremento, nós também temos o operador de decremento, que no caso é um operador composto por dois sinais de subtração. Ou seja, toda vez que nós tivermos uma variável e então dois sinais de subtração, nós temos aqui um operador de decremento. E aqui abaixo nós conseguimos ver a expressão que é simplificada com a utilização do operador de decremento. Ou seja, nós simplesmente conseguimos fazer o mesmo trabalho de maneira muito mais compacta e concisa. Vamos para o PHP Storm para nós estudarmos o que nós aprendemos. A primeira coisa que vamos fazer é declarar uma variável de nome x e atribuir o valor 0 à mesma. Em seguida, vamos mandar imprimir o valor que nós temos em x. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Eu vou adicionar aqui uma quebra de linha, então vamos concatenar com /n. Aqui na linha 3 nós estamos declarando uma variável de nome x e inicializando a mesma com o valor 0. Feito isso, nós estamos mandando imprimir o valor que está contido na nossa variável x. Vamos copiar e colar a linha 4. Agora, ao invés de nós simplesmente imprimirmos o valor de x, vamos adicionar o operador de incremento. Ou seja, nós vamos mandar imprimir o valor de x incrementando uma unidade ao mesmo. Vamos copiar e colar a linha 4. E agora vamos adicionar o operador de incremento à frente da variável x. Ou seja, nós estamos dizendo que antes de nós imprimirmos o valor que está contido em x, nós queremos incrementar uma unidade ao mesmo. Feito isso, vamos mandar executar. E olha só, nós temos que foi impresso o número 0 e em seguida foi impresso o número 1. Então, nós temos que foi incrementada uma unidade em nossa variável x e em seguida a mesma foi impressa. Ou seja, primeiro nós incrementamos uma unidade e em seguida, ou seja, após a resolução dessa expressão, é que o valor de x foi impresso. Da mesma forma, nós poderíamos decrementar uma unidade. Vamos mandar executar e agora nós temos que foi impresso menos 1. Ou seja, nós decrementamos uma unidade a nossa variável x e então a função echo imprimiu a mesma. Agora, ao invés de nós colocarmos o operador de incremento ou decremento antes da variável, vamos colocar o valor depois da variável. Ou seja, nós continuamos utilizando o operador de incremento, porém agora o operador está à frente da nossa variável.
Vamos mandar executar e olha só, agora nós temos que não foi incrementada uma unidade de nossa variável, ou seja, foi impresso 2 vezes o número 0. Então vamos copiar e colar essa linha e agora vamos apagar o operador de incremento, ou seja, vamos simplesmente mandar imprimir o valor de x. Mandamos executar e olha só, agora nós temos que foi impresso o número 0 e o número 1. Então, nós temos que na primeira expressão foi impresso o número 0, na segunda expressão foi impresso o número 0 novamente, porém, na terceira expressão, onde nós não temos nem operador de incremento nem de decremento, foi impresso o número 1. Então, o que nós podemos concluir é que após a execução da linha 5, onde o valor impresso foi 0, a nossa variável x recebeu uma unidade. Ou seja, essa unidade foi adicionada à nossa variável x, porém, como nós podemos ver, ela foi adicionada depois do valor da mesma ser impressa. E o mesmo resultado nós iremos obter se nós colocarmos o operador de decremento. Vamos mandar executar e olha só, nós temos que foi impresso 0, 0, menos 1. Então o resultado aqui na linha 4 foi 0, o resultado na linha 5 foi 0 também, porém o resultado na linha 6 foi menos 1. Ou seja, nós temos que foi decrementada uma unidade à nossa variável x, porém esse valor foi incrementado após a impressão da mesma. Do contrário, nós temos que ser impresso aqui no console. Então nós vimos um exemplo na prática da utilização do operador de decremento e também do operador de incremento. Ou seja, nós realizamos um exemplo com cada operador. Nós vimos também que quando nós pegamos o operador de incremento e passamos o mesmo para frente da variável, o valor foi adicionado à mesma, porém não foi adicionado na mesma linha. Nós temos que com o operador de incremento, indiferente se o mesmo estiver antes da variável ou depois da variável, uma unidade será adicionada à nossa variável x. A diferença está quando que esse valor será adicionado, ou seja, se o valor será adicionado ainda nessa expressão, ou então se o valor será adicionado somente para a próxima expressão, ou seja, o valor será adicionado somente ao término dessa expressão aqui. Até porque nós temos que o PHP pode resolver a expressão ainda nessa linha, ou então ele pode resolver a expressão somente após essa linha. Ou seja, ele só resolve a expressão na hora que ele estiver indo para a próxima linha. Então nós temos duas situações. A primeira é que a nossa variável pode ser alterada ainda nessa expressão, ou então a nossa variável pode ser alterada somente quando nós estivermos executando a próxima expressão. E a esse recurso nós chamamos de pré-incremento ou então pós-incremento. Ou seja, nós podemos pré-incrementar uma variável ou então pós-incrementar. Quando nós estivermos com o operador de incremento e decremento à frente da variável, nós estaremos dizendo que esse valor deve ser incrementado ainda nessa expressão. Ou seja, se nós estivéssemos imprimindo essa expressão aqui nessa linha, nós temos que o valor da variável x seria impresso com mais uma unidade. Porém, se nessa linha aqui nós estivéssemos imprimindo o valor de x, nós temos que o valor da variável x se conservaria e somente após o ponto e vírgula, ou seja, somente após o término dessa expressão, é que essa unidade seria incrementada na nossa variável x. Então, nós podemos pré-incrementar um valor, ou então nós podemos pós-incrementar. Ou seja, nós podemos fazer com que a variável receba mais uma unidade antes desse ponto e vírgula, ou então nós podemos fazer com que a variável receba mais uma unidade após o ponto e vírgula. Até porque para o PHP, cada expressão é finalizada com ponto e vírgula. E então nós temos a possibilidade de incrementar uma unidade antes do ponto e vírgula, ou seja, antes de finalizar a expressão, ou então após a finalização da mesma. Da mesma forma como nós temos o operador de pré-incremento e pós-incremento, nós temos o operador de pré-decremento e pós-decremento. Ou seja, o operador de pré-decremento irá decrementar uma unidade antes da execução dessa linha, ou seja, antes do ponto e vírgula, e o pós-decremento irá decrementar uma unidade após essa execução. Então, se nessa linha nós mandarmos imprimir o valor de x com um pós-decremento à frente, nós temos que o valor de x será impresso sem que esse decremento seja processado. Até porque, como o operador de decremento está à frente da nossa variável, nós estamos dizendo que só será decrementado uma unidade após o término dessa expressão. Ou seja, após o ponto e vírgula, a nossa variável x passará a receber menos uma unidade. Por fim, nós temos que essa é a diferença entre o pré e o pós. O pré irá alterar o valor da variável antes do término dessa expressão, enquanto que o pós irá decrementar uma unidade da variável após a execução dessa expressão. Por isso que aqui na linha 5, quando nós mandamos decrementar uma unidade da variável x, foi impresso o valor 0. Ou seja, nós temos que o valor só é decrementado após esse ponto e vírgula. E devido ao fato que nós estamos mandando imprimir o valor de x aqui nessa linha, nós temos que essa expressão não é processada, até porque nós fizemos uso do pós-decremento e então o mesmo só irá ocorrer após esse ponto e vírgula. É por essa razão que nós obtivemos o número 0. Ou seja, somente após o ponto e vírgula é que realmente a variável x sofreu decremento. Agora, se nós colocarmos o decremento à frente da variável x,
Ou seja, se nós pré-decrementarmos, nós temos que impresso 0, menos 1 e menos 1. Ou seja, inicialmente nós imprimimos o valor 0. Na linha 5, nós decrementamos uma unidade da variável x e após a realização desse decremento, o valor de x foi impresso no console. E por fim, nós temos que o valor de x foi impresso novamente. Ou seja, aqui na linha 6 nós não incrementamos e nem decrementamos o valor. Nós simplesmente mandamos imprimir o que contém na variável x. E como nós podemos ver, o valor de x se conservou. Até porque a operação de decremento foi realizada ainda na linha 5. Então é isso aí. Nesta aula nós aprendemos o operador de incremento e o operador de decremento. Como também nós aprendemos o pós-incremento e o pós-decremento. E o pré-incremento e o pré-decremento. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!